Desde 2008, o Cadastro Nacional de Adoção já ajudou milhares de crianças a encontrar uma nova família. No ano passado, foram 1.226 adoções pelo cadastro. No fim de 2016, o Corregedor Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para avaliar o sistema e propor melhorias. O grupo de trabalho foi presidido pela juíza auxiliar Sandra Silvestre, que é a nossa convidada aqui no Cidadania. Sandra, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Uma coisa que chama atenção quando a gente vê os números, né, da adoção é que são 38 mil pessoas interessadas em adotar e 7 mil e poucas crianças aptas a serem adotadas. Só que, né, só 1.226 foram adotadas no ano passado. Parece que a conta não fecha. Por que acontece isso? Então, inúmeras são as questões relativas ao processo de adoção. O primeiro aspecto importante é deixar claro que esse número de pretendentes, né, que são as pessoas que querem adotar, que é um número muito significativo, tem um perfil. Quando a pessoa busca a vara da infância, dizendo que quer adotar uma criança, normalmente ela chega lá com um olhar, com uma expectativa e estabelece, imagine só, eu quero adotar uma criança até 1 ano de idade, bebê, porque as pessoas naturalmente imaginam que é mais fácil um processo de adoção quando a criança chega para os pais, né, os pais adotivos, os novos pais, nessa condição de recém-nascido, de até 1 ano, que o convívio vai ser mais fácil. Então, naturalmente, tem um perfil que se pensa ao procurar uma vara para pedir a adoção. No entanto, as crianças que estão na condição, crianças e adolescentes, porque muitos já são adolescentes, que estão nessa condição hoje de aptas à adoção, estão fora do perfil de adotantes, daqueles pretendentes que buscam a vara. Então, a grande dificuldade já começa aí, nessa distonia entre o perfil que as pessoas querem e o perfil de crianças que estão hoje nessa condição de aptas à adoção. E quais seriam, assim, como ajudar a fazer encaixar? Quais são as propostas? Existem muitas mudanças que se pretende, né? Algumas mudanças relativas ao próprio cadastro, a agilidade, né, nessa questão desse link entre a criança e o pretenso casal, porque hoje o cadastro funciona de uma forma meio manual. Então, quando um juiz tem uma criança para adoção, ele entra no cadastro e busca esses pretendentes. O sistema até faz um link de informações, mas é um sistema mais antigo e um sistema, na linguagem, né, de informática, não muito inteligente. Uma das pretensas melhorias já é no aspecto da informática, para que se possa ter uma resposta mais ágil nesse link entre crianças e família, e também um olhar ideológico. Porque, assim, no primeiro momento, uma reclamação muito presente dos juízes é que a formatação inicial, né, você falou, o cadastro foi pensado em 2008, a sociedade tinha um perfil naquele momento, tinha um olhar naquele momento diferente de hoje, né, alguns anos depois. Naquele momento, então, o formato do cadastro era meio que com uma ótica de uma família buscando uma criança ou adolescente. Hoje a ideologia, ela passa por outra linha de pensamento. É sempre de uma criança buscando uma família. A criança ou o adolescente como sujeito de direito, como principal importância. É claro que os adotantes, as pessoas que pretendem abrir o seu coração, a sua família, a sua casa para receber, são essenciais nesse processo. Mas a preocupação primeiro, o olhar primeiro do sistema de justiça, da infância e juventude, tem que ser para a criança e para o adolescente. E como é que entra para o cadastro? Tanto a criança que é considerada apta, né, que é o termo, como que uma criança chega a ser apta? Então,
Algumas já acontecem no momento em que as mães, né, dão à luz a essa criança e que elas já buscam a vara ou mesmo no hospital, elas já manifestam esse desejo em razão de uma série de fatores, da sua impossibilidade real de permanecer com a criança, mas a grande maioria das crianças chega até a vara nessa condição de estarem destituídas, né, os pais serem destituídos do poder familiar, por problemas familiares, por uma série de questões que envolvem a família. Esse é o processo mais demorado. Essa é a parte mais demorada no processo. Porque imagine só, tirar uma criança da sua família de origem, dos seus pais naturais, quando contra a vontade deles, é uma coisa não natural. E isso é exceção. Isso não é a regra. Então, existe uma série de procedimentos, muitas vezes até administrativos, ainda no âmbito do Ministério Público, procedimentos investigatórios, que se utiliza, né, de uma equipe uma equipe interprofissional com psicólogos, assistentes sociais, que vai alcançar a questão familiar para depois se chegar à conclusão de que não existe possibilidade daquela criança permanecer no seio daquela família. Aí sim, essa criança, depois de destituído o poder familiar, essa criança vai estar apta à adoção. E aí ela sai desse cadastro, em tese, né? Um cadastro só de crianças abrigadas para um cadastro e entra no Cadastro Nacional de Adoção. Agora, mesmo ainda antes da criança ser posta para ser adotada, assim, o poder familiar inclui, não são só os pais, né? Assim, procura-se encaixar, manter a criança dentro da família estendida, né? Isso é uma das coisas que a legislação brasileira fala, que é uma preocupação que se tem. Como uma medida excepcional, ainda que os pais sejam destituídos do poder familiar, procura-se a manutenção daquela criança dentro do núcleo familiar dela. A lógica é sempre o benefício da criança. Então, a lógica do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele procura, primeiro, manter no núcleo familiar. E não sendo possível, quando a criança vai ser adotada, também se procura manter a criança naquele local, ou na cidade, ou na região de onde ela é, onde estão os seus costumes, onde estão as suas características, onde estão as suas raízes. Então, a proximidade, primeiro, com a família de origem e depois com a própria cultura, com os próprios vínculos e raízes, é uma lógica da legislação brasileira. Mas aí, quando não é encontrado, então, né, quando não é possível manter, aí vai se abrindo, né? Isso. Assim, inclusive, pode até ser adotada por estrangeiros? A adoção internacional, ela é a exceção da exceção. Não que não possa existir, no Brasil existe e o Brasil é aberto a essa possibilidade, mas é somente quando não existe nenhuma outra chance. Por exemplo, um caso que é muito discutido, que são grupos de irmãos. Nós temos, por exemplo, no Cadastro Nacional hoje, eu disse que a faixa etária que não combina, mas também as características do fato de ser grupo de irmãos. Porque, por exemplo, os pretendentes falam que querem uma criança. E muitas vezes aparecem que você tem uma criança naquele perfil, mas ela está agrupada com seus irmãos. Então, a lei fala que você vai, sempre que possível, não separá-los. Então, se o pretendente quer uma criança, no primeiro momento, está fora daquele perfil dele 2, 3 irmãos. Aí você busca, primeiro, tentar fazer com que, ainda que separadas, essas crianças, elas permaneçam no mesmo núcleo. Por exemplo, pessoas que vivem na mesma cidade e que eventualmente se dispõem a adotar, mas com o compromisso de manter aquelas crianças vinculadas, sabendo que são irmãos e que têm que se comprometer, assumir a responsabilidade de não quebrar o vínculo entre os irmãos. E, excepcionalmente, quando você não encontra pretendentes no Brasil em condições de adotar, é que você chega à possibilidade de pretendentes internacionais. Só mesmo em última instância. Isso. Agora, outra dificuldade também, que todo mundo quer adotar uma criança com saúde.
né? E assim, e também é um estímulo que está se buscando, né, assim, de priorizar, né, o procedimento todo para quem se dispõe a adotar crianças com doenças crônicas ou outras tipo, condições, síndromes. Como é isso? Quando eu falei que a sociedade mudou, esse é um aspecto muito interessante e muito importante. Antigamente, bem a longo prazo, eu, por exemplo, trabalho com adoção, mesmo antes de ser juíza, já trabalhava como funcionária no fórum, então acho que somando deve dar uns 30 anos. Inicialmente, as pessoas que buscavam adoção tinham o conteúdo de altruísmo, que é essencial, ninguém se dispõe a um ato desse sem ter esse lado de altruísmo, mas tinha muito aquele olhar, assim, do tipo, eu não posso ter filhos, então eu busco por uma questão pessoal. Então eu busco um perfil daquilo que eu gostaria para mim e para minha família. Hoje a sociedade está mudando muito, então as pessoas têm se sensibilizado de uma forma muito positiva, principalmente com as campanhas que têm sido feitas pelos tribunais em todos os países. Porque muitas das crianças que continuam abrigadas e fora desse perfil, elas têm ou doenças crônicas, ou são portadoras de necessidades especiais, às vezes portadoras do vírus, né, de HIV. E os pretendentes, ao terem notícias dessas crianças, ao terem um contato com essas crianças, é absolutamente impressionante o que se vê, assim, que o amor ele não tem limites, ele não tem fronteiras. E muitas vezes, no papel, quando o pretendente fala o que quer, ele tem uma visão. Depois, quando ele conhece a criança, ou quando ele dá um passo além e vê os programas, alguns desses programas trazem imagem das crianças, adolescentes maiores, ou mesmo crianças portadoras de necessidades especiais, é muito impressionante como isso cala fundo no coração de muitas dessas pessoas. Então, esse olhar, né, da adoção como um ato de altruísmo, como um ato das pessoas se doarem para receber na sua casa alguém especial, cada vez mais cresce. E isso faz com que essas crianças que antes eram vistas como crianças que dificilmente seriam adotadas, cada vez mais elas encontram famílias e encontram pessoas dispostas a recebê-las. E como é feita essa aproximação, né? Como você falou, às vezes a pessoa preenche lá um perfil, mas depois quando ela tem um contato, ela muda. Ela chega a entrar em contato com as crianças? Então, hoje existem iniciativas diversas nos tribunais. O que nós estamos buscando, um dos fatores do grupo de trabalho, é exatamente identificar essas iniciativas, que são super elogiáveis, e identificar e tentar buscar uma forma de unificá-las. Um procedimento assim, que possa pegar as boas práticas de programas que estão dando certo. Por exemplo, o Recife tem um programa excepcional, o Rio tem um programa muito interessante, e torná-las iniciativas que possam ser aplicadas em todo lugar. Então, cada um tem um projeto diferenciado. A regra funciona assim: o pretendente procura uma vara e diz o que ele gostaria. Depois ele faz um curso, né, que todo pretendente passa por um curso preparatório para a adoção. Esse curso normalmente é dado na vara e existem muitos hoje movimentos no sentido de associações que auxiliam, né, na sensibilização e auxiliam também as varas a preparação desses pretendentes. Quando eles conhecem a realidade, muitas vezes ali eles já mudam o perfil, eles já se dispõem, e, por exemplo, chega lá falando, não, eu quero uma criança de tal sexo, com tal idade, normalmente crianças até 1 ano de idade. Quando ele já vai para o curso, ele já vai se sensibilizando e vai ampliando o perfil. Às vezes amplia para grupos de irmãos, às vezes amplia para uma maior, né, uma faixa etária mais abrangente e até mesmo para uma condição. Alguns lugares trabalham com projetos especiais para essas crianças que estão abrigadas há muito tempo, quer seja porque são adolescentes e estão nos abrigos há muitos anos, quer seja porque são crianças que têm doenças ou alguma condição muito especialíssima. E alguns desses projetos trabalham com a imagem dessas crianças.
né? Então, por exemplo, o Recife tem um programa que se chama Pequeno Torcedor. Eles identificam o time de futebol, as crianças entram em campo, falam qual é o time que eles torcem, e aí só o simples fato das pessoas verem a imagem daquela criança, às vezes na televisão, nem é no contato pessoal, já começa a se despertar. E depois dali procuram a vara e se mobilizam por aquela criança e começam a ter um contato inicial. O pretendente, ele pode escolher, se ele vira uma criança que ele gosta, ele pode dizer, gostei dessa, quero essa criança? Então, não é uma coisa, quando fala assim, fica uma coisa um pouco estranha, parecendo uma coisa meio é uma preocupação muito grande que a gente tem, assim, de leilão e tal, porque o que acontece é mais do que isso, é uma coisa de sensibilidade. É muito comum a gente ouvir dos pretendentes, assim, histórias reais que falam, eu estava assistindo o programa e quando eu vi o rosto daquele menino, parecia que ele estava falando comigo, que falou no meu coração. Então, às vezes, porque o Cadastro Nacional ele tem uma ordem de preferência. E essa ordem de preferência, primeiro eu já disse, que são as pessoas do local, né, da cidade, depois uma coisa mais abrangente estadual, daquela região onde ele vive, para depois mudar até para outros estados. Só que para crianças que não têm nenhum casal dentro do perfil ou casal, uma pessoa solteira, ou mesmo, né, homossexuais, que cada vez mais cresce também esse perfil, para quem não tem, para aquela criança que não tem nenhum pretendente vinculado ou no perfil daquela criança, se alguém se manifesta e muda o seu perfil para falar, olha, agora eu aceito uma criança até 8 anos, ou agora eu aceito uma criança que tenha uma doença mental. Quando esse perfil é alterado no cadastro, automaticamente vai haver um link com aquela criança. Se não houver outro casal ou outro pretendente que tenha preferência pela ordem de inscrição, naturalmente ele vai ter possibilidade de chegar até aquela criança. Então, não é que possa fazer uma escolha assim do tipo, eu quero esse, eu quero aquele, né? Mas que naturalmente isso vai acontecendo porque ele muda o perfil. Ele queria, então, inicialmente uma criança até 1 ano. Quando ele vê uma criança, não sei, um adolescente de 15 anos, que está totalmente fora do perfil, mas que o sensibilizou, aí ele fala, olha, eu gostaria de ampliar o meu perfil para adoção de adolescentes. Quando ele faz isso, que o cadastro desse pretendente muda, aí amplia até a possibilidade de chegar, eventualmente, àquela criança. Mas sempre por categorias, sim, nunca por uma criança específica. Não. Porque senão o que pode acontecer, existem programas hoje cada vez mais amplos de apadrinhamento. Pessoas que se dispõem a ser padrinhos de uma determinada criança que está abrigada, que não é adoção. E o que é, então? Esse é o apadrinhamento afetivo, afetivo, né? Ou mesmo pessoas que estão em outros lugares e que não podem, estão em estados diferentes e que veem um projeto e que se interessa por esse projeto e não pode ir até lá, muitas vezes se interessa num apadrinhamento que tem um aspecto que não é pessoal, então eu não posso falar de linhas de afetividade tão próximas, que visita, que leva para casa, mas que mantém uma correspondência com aquela criança ou com o adolescente, se dispõe a pagar, por exemplo, algum curso que o adolescente, um curso profissional que o adolescente queira fazer. Então vai criando vínculos com aquela criança na condição de um padrinho mesmo, como um padrinho, né, na linguagem que a gente conhece, assim, que você... se você é, sei lá, madrinha e padrinho de alguém escolhido pelos pais originários, o que você faria por um afilhado seu? Esses são programas também que estão se multiplicando no Brasil como uma forma de que essas crianças que estão institucionalizadas, ainda que não estejam prontas para adoção, possam ter uma relação mais próxima com outras famílias. E pode até, eventualmente, um padrinho desses vir a adotar a criança? Isso é uma das questões que está sendo muito debatida, né? Inclusive, é objeto do projeto de lei, que exista a possibilidade hoje, no projeto de lei trata disso, que depois, principalmente para esses casos, né? De mudança de uma faixa etária maior, de mudança de perfil, depois dessa convivência, dessa proximidade, pelo projeto de lei, em especial,
existe a proximidade. Antes, a previsão era que não pudesse, exatamente para que você não criasse essa expectativa, principalmente porque no apadrinhamento nem sempre as crianças estão aptas à adoção. O apadrinhamento pode acontecer, por exemplo, durante um processo de destituição do poder familiar. Ou pode acontecer de crianças e adolescentes que não vão ser afastados dos seus pais, que estão temporariamente afastados, mas que depois voltam a ficar com seus pais. Então, para que não exista assim, uma expectativa do tipo, se eu apadrinhar, eu posso adotar, essa não é a regra, né? São institutos diferentes. Agora, o projeto de lei prevê a possibilidade de que no futuro isso possa acontecer. Então, vamos só explicar um pouquinho esse projeto de lei que o Ministério da Justiça, então, por enquanto ainda é um anteprojeto, né? Não está sendo discutido, mas que justamente propõe alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, não é isso? Exato. Para lidar, né? Alterar dentre elas, processo. nessa questão da adoção. Da adoção, para alterar esse processo de adoção, né? Porque é uma demanda muito grande da sociedade, um questionamento muito grande da sociedade, tanto a questão do prazo, né, da demora no processo de adoção. Quanto tempo mais ou menos leva atualmente? Então, vamos lá. Não existe estatísticas que possa demonstrar, porque cada caso é muito diferente do outro. Se, por exemplo, uma mãe, já no momento do parto, ela define que não tem condições de ficar com aquela criança e vai lá, entrega aquela criança e eventualmente nem declara o nome do pai, é um procedimento. Agora, outros procedimentos são, por exemplo, pode acontecer de uma mãe usuária de substância entorpecente, que ela está em tratamento. Então, aquela criança está abrigada, aguardando que essa mãe possa se recuperar. Isso é um processo mais demorado, porque num primeiro momento, nem se imagina que você vai destituir o poder familiar. Só que muitas vezes esse processo, no decorrer desse processo, ou a mãe não tem condições de ficar, ou o juiz percebe que não é caso de manutenção, ou em caso de violência familiar também, que é uma circunstância que acontece, infelizmente, muito no Brasil, né, de violências cometidas contra criança e adolescente, inclusive violência sexual. Esse processo de afastamento e de destituição do poder familiar é o que demora mais, porque ele depende da circunstância do caso concreto. O procedimento de adoção em si não é tão demorado, né? Normalmente, o projeto de lei fala em acho que 90 dias, a pretensão que o processo demore. E isso é até viável, mas depois que já tiver destituído o poder familiar, porque o caminho longo é exatamente esse, né, de afastamento da família, de busca, né, pela família extensa, de muitas vezes análise se aquela família tem ou não condição de permanecer, e isso pode ser uma coisa mais demorada. Agora, e uma vez que é concluído todo esse processo e a criança é adotada, aí não tem mais reversão? É irreversível. Assim, no sistema brasileiro, a adoção é reversível. É irreversível, desculpa. Mas é importante eu trazer um fato que tem sido até, de certa forma, né, muito questionado na mídia, porque, assim, alguns juízes entendem exatamente pela demora que esse processo de destituição do poder familiar não precisa ter uma sentença definitiva. Que o juiz deu a sentença, né, acho que a população, de uma forma geral, sabe que o juiz dá uma decisão, é a decisão dele. Daquela decisão cabe recurso. Então, muitas vezes, recurso para o tribunal, às vezes cabe um recurso até para os tribunais superiores aqui em Brasília. Então, muitos juízes, isso é uma questão de entendimento, certo? Que não é a orientação do CNJ, é uma questão de entendimento. Entendem que, exatamente para que não haja essa demora, para as crianças não ficarem longo tempo institucionalizadas, alguns juízes entendem que pode, deu a sentença, destituiu, enquanto está tramitando o eventual recurso, pode colocar a criança em condição de adoção. Então, já aconteceram casos concretos de que os adotantes estão com a criança, já deu uma sentença de adoção,
mas o procedimento de destituição ainda está em grau de recurso. E aí lá na frente há uma mudança aqui, e aí, não sei, o tribunal, o Superior Tribunal entende que é caso da criança ficar com os pais e não ser destituído. Nessa hipótese, não existe uma segurança concreta, porque aquela sentença não é definitiva, ela pode mudar. Então, assim, quando a sentença é definitiva e depois inicia-se um processo de adoção, esse processo é irreversível quando a sentença é transitada em julgado, ou seja, já não cabe mais recurso sobre ela. Sandra, infelizmente nosso tempo acabou, mas assim, parabéns nesse seu trabalho de encontrar sempre um melhor lar para todas as crianças brasileiras. Eu conversei com Sandra Silvestre, juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Se você quiser fazer uma sugestão para o Cidadania, você pode ligar gratuitamente para o número 0800 61 22 11 ou também mandar uma mensagem de WhatsApp para o número 999 661616. Se você quiser rever esse ou outros programas, acesse nosso site na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.